Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de história. É isso aí, eu digo história geral. Nós estamos avançando, já viemos lá da pré-história, passamos pela Idade Antiga, avançamos com a Idade Medieval. Na verdade, nós ainda estamos na Idade Medieval. Nas últimas aulas, temos falado sobre o poder da igreja na Idade Média, a estrutura social e econômica, a questão dos feudos, tudo isso está sendo abordado. Então, eu aconselho você, aluno, a abrir o teu caderno, fazer as anotações. Por que diz, professor? Porque quando você for se preparar para a prova, você tem lá as suas anotações. Aí você estuda para tirar um 10 da prova, tá certo? Então, acompanha comigo na aula de hoje, aula 35.1. Isso. Diz o seguinte, olha só. Transição da antiguidade para a Idade Média. É isso que vocês estão vendo. Como foi que se deu, professor, essa passagem, essa mudança? O que era a Idade Antiga e a Idade Média, tá bom? E aí, no assunto, nós também... Deixa eu verificar se minha caneta aqui está ok, ela está ok. Nesse assunto, nós iremos abordar a Idade Média, a periodização, o período, né? A sequência linear de data, de tempo, feudalismo, e aí veremos também a política, a economia e a religião, assim como também outro feudalismo, no caso do Japão. Olha que interessante, eu tinha explicado isso para vocês, inclusive, eu falei, aluno, preste atenção, porque Idade Média, ela aconteceu na Europa, certo? Só que nem todos os países europeus tiveram a mesma Idade Média. Ela se aplicou de forma diferente. A Idade Média no Japão foi diferente de Portugal, da Espanha, da Inglaterra e assim por diante. Já observe que já começou a ter uma Idade Média lá na Ásia, no caso do Japão. Segura a tua curiosidade que você vai participar dessa aula sabendo como foi que se deu. Na sequência, eu tenho aí as habilidades. O que nós temos como habilidade para a aula de hoje? Vejam, você, aluno, terá que analisar as interações da sociedade com o meio físico. Olha que legal. No caso, o espaço geográfico ali, né? Levando em consideração aspectos históricos e geográficos. Além de eu falar sobre o espaço onde foi colonizado e explorado, eu falo também de todo o processo histórico que levou à criação daquele espaço. Olha que legal, tá bom? Devemos também reconhecer os fatos do passado como processos sociais, resultado de posicionamento diante de diferentes possibilidades, né? Possibilidades essa que você vai ter quando estiver lá na frente aprendendo a respeito do sistema feudal, tá certo? Então, vejamos a primeira lâmina. O que ela diz? Diz o seguinte, sobre a Idade Média. Vejamos. É a data que marca o início da Idade Média, portanto, o século V. Basicamente não. Quando o Império Romano deixou de existir em 476, depois de Cristo, certo? Começamos a Idade Média. E ela vai até o século XVI. Vale lembrar que as mudanças na Europa começaram antes disso e continuaram muito tempo depois. Olha que legal, aluno. Nossa, professor, não sabia. Quer dizer que essas mudanças já vinham acontecendo. Exatamente. Vejam, as invasões dos povos bárbaros, as invasões bárbaras, não foram as únicas responsáveis pelo fim do Império Romano. Exatamente. E vocês viram comigo na outra aula lá atrás. As invasões germânicas, né? Os povos germânicos. Eu tenho os hunos, que é um deles, né? Os visigodos, os ostrogodos, lembram? Pois é. Os vândalos.
Esses são considerados de povos germânicos, que são os bárbaros. E são eles que irão forçar a fronteira do Império Romano. Lembra também que eu falei que a primeira vez, vem para mim, a primeira vez que os povos bárbaros entraram no Império Romano foi através da migração. Eles vieram, conseguiram entrar, inclusive, olha que legal, eles se alistaram, faziam parte do exército romano. Basicamente, o exército romano era de bárbaros, de germânicos, vamos dizer assim, né, essa civilização. Esse foi o primeiro processo que levou à chegada deles até o Império Romano, que é a migração. E depois tivemos as invasões. Só que aí, quando a grande massa passa a invadir o Império, que já tinha ali como soldados os próprios bárbaros, é como se eu tenho uma raposa cuidando do galinheiro. Pronto, não deu outra. E aí, a invasão bárbara acabou colocando um fim na invencibilidade do Império Romano. Há muito tempo atrás, se dizia, inclusive, porque o Império Romano ele deixou de existir porque houve uma revolta escrava. Olha só. Não se sabia o certo como foi que se deu. Hoje, categoricamente, as literaturas, as pesquisas, elas acabam trazendo essa afirmação. O Império ele foi invadido pelos povos bárbaros, que consumiu. E daí, a igreja, que já teria surgido aí no século I, com o nascimento de Cristo, a igreja vai ser a única instituição que vai permanecer unida. Como o império acaba, o Império Romano, a igreja então se destaca. Ela é que vai conduzir toda a sociedade até os dias atuais. É por isso que a igreja vai ter um papel fundamental durante a Idade Média. E nós vamos falar sobre ela também aqui, tá bom? No quadro, olha lá. A queda do Império Romano relaciona-se tanto com fatores internos quanto também as invasões externas. E aí eu falei para vocês, a invasão do povo bárbaro. Olha lá. Periodização, para vocês terem uma ideia da Idade Média. Eu tenho aqui a Alta Idade Média e eu tenho aqui a Baixa Idade Média. Então, quando se fala Alta Idade Média, é quando eu tenho do século V para cima, ao século X. A Baixa Idade Média, que está acabando, é do século X ao século XV. Tá certo? Pronto. É isso. Quando vocês observam, deixa eu limpar para vocês melhor entender durante a minha explicação. Quando vocês observam que o período, o auge da idade, ela começa, bem para mim, o auge da Idade Média, ela começa com esse poder da igreja lá em cima. E aí, a igreja então controla do século, veja, olha só isso que eu vou te falar agora, hein? Do século V ao século X. A igreja controla toda a sociedade. Eu li um artigo científico, inclusive, não sei se vocês vai ser o impacto, tá bom? Mas nesse livro, nesse artigo científico, que inclusive era de um cardeal, arcebispo de Roma, que é pesquisador religioso, ele disse no artigo que o pecado ele surgiu no século IX. Olha aí, o pecado teria surgido no século IX. E um detalhe, ele diz, ele vai afirmar, ei, ninguém nasce com pecado original, não. Aquele pecado que gerações e mais gerações vieram sustentando, porque Adão e Eva, no jardim do Éden, comeram a maçã, o pecado original. Então, quem nasce, já nasce com esse pecado. Não, ele falou, ei, eu não sou obrigado a assumir o B.O. do outro, não. Eu estou repassando o que eu li no artigo desse cardeal arcebispo de Roma. Entendeu? Então, dizendo assim, olha,
a ideia de pecado surgiu no século IX. E aí vocês observem, aluno, o auge da Igreja Católica é o século V ao século X. Procurem estudar, procurem pesquisar para vocês encontrarem muitos assuntos a respeito desse tema. A Baixa Idade Média é porque a Igreja, quando ela chega no século X, e aí os estados nacionais começam a surgir e o poder dos reis retornam, né? Cada estado, inclusive, e aí a igreja vai perdendo esse poder. Século X ao século XV. Tanto é, a igreja, para não perder esse poder, ela põe em prática o Tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição, que vocês também terão uma aula comigo aqui, tá certo? Então, assim, o bom na história é que você tem esse livre-arbítrio da pesquisa, de buscar informações. Claro, e eu tenho que filtrar também essas informações. Tudo é válido, desde que tenha uma fonte. Tá bom? Segue no quadro. Então, para vocês entenderem, Alta Idade Média e Baixa Idade Média, que já é o final desse período. Tá? Por que é usada essa periodização para se referir à Idade Média? Bom, muito simples. Observe, a Alta Idade Média, eu tenho a concentração das pessoas trabalhando e morando nos feudos, que é essa imagem que eu estou passando aqui, um X. Observe. Então, o homem, que é o servo, ele estava preso à terra. A Baixa Idade Média do século V ao século XV, perdão, do século X ao XV, nós já temos aqui o surgimento das cidades, garoto. Vejam aí. E aí, é interessante, vem para mim, é interessante porque do século V ao século X, a grande maioria da população estava concentrada nos feudos. Fechou? Do século X para o século XV, a concentração já começa a estar onde? Nas cidades. Então eu tenho o êxodo rural e também terei o êxodo urbano. Durante a Alta Idade Média, eu tenho o êxodo urbano. As pessoas deixam as cidades para ir morar nos campos. Fechou? Do século X ao século XV, eu já terei o êxodo rural. As pessoas deixarão o campo para ir para a cidade. Só que, lá no século XIV ao século XV, nós vamos passar por uma grande pandemia, que é a peste negra. E aí as pessoas vão começar a morrer igual mosca. Novamente vai haver um êxodo urbano. As pessoas vão sair das cidades e vão voltar para o campo. É somente com o tempo vão descobrir que faltava higienização, cuidado para com as pessoas. Fechou? Seguimos o passo. Olha lá. Mais que uma baliza temporal, essa divisão da Idade Média em alta e baixa vai evidenciar um ponto de vista de estudiosos, vejam, com uma certa visão preconceituosa da Idade Média. Ainda tem isso? Sim. Então, assim, dependendo de quem faz essa leitura, possa ser que ela faça uma leitura tendenciosa, achando o seu ponto de vista e localizando ele. É dessa forma. Loin, na página 415, ele fala o seguinte: a palavra feudal apareceu pela primeira vez em 1614 e tem sua raiz no baixo latim feudo, viu? Significa posse, propriedade ou domínio. Ao passo que a palavra feudalismo, olha só, já é um derivado do feudo, só viria a ser inventado no século XIX. Professor Orismar, por que disso? É muito simples. Aluno, o bom da história é que os fatos eles aparecem, eles são estudados e depois identificados. Então, imagine no século XIX,
começaram então a ter o entendimento que até 1614 era a Idade Média. Mas aí são os primeiros pensadores. Por exemplo, a Escola dos Análises é desse período, bem antigo, né? Então, os pensadores, os cientistas, começam a pesquisar e colocam ali a sua digital, a sua informação. E quem vem começa também a seguir o mesmo caminho na concordância. Até que lá na frente vai aparecer outros e vai, ei, não é assim não. Aí começa a dar uma outra visão. Aí a coisa passa a mudar. E a história é assim. Enquanto não aparece alguém que fale diferente, não seria ao contrário, que prove diferente, a tese anterior ela permanece. Ponto. É assim que funciona. Olha lá. Início da Idade Média. Já falei, 476. 2 séculos antes dessa data, já havia uma crise socioeconômica e também política sobre o território romano. Vem para mim. Associando, juntando, somando a crise social, a crise política com as invasões, o Império já deu o que tinha que dar. Até porque o Império Romano ele cresceu bastante, senhores. Ficou enorme, fica impossível administrar. Quando você tem um administrador, um subadministrador, pessoas de confiança ao teu lado, tudo bem. E quando não se tem? Aí fica difícil, tá bom? Joga no quadro. Olha lá. Será que alguém simplesmente dormiu no último dia de 475 na Antiguidade e acordou em 476 na Idade Média? Essa é uma pergunta que se faz. Será que é isso? Ou seja, em questão de horas, senhores, em questão de horas, já é outro período? Vejam só. As pessoas que viveram nesse período jamais entenderam como estava vivendo. As pessoas que viveram nesse período jamais se entenderam como vivendo na Idade Média. Esse conceito mostra que os pensadores que o criaram, vejam, conceberam o longo período entre a crise da Antiguidade e o início do Renascimento como um mero hiato. Hiato é aquele sinal que palavra composta. Lembra? Pois é, um intervalo quase sem importância. Professor Lulismar, então como é que surge a questão da periodização? Hoje, atualmente, poucas pessoas conhecem, aquelas que buscam estudar, já aprenderam. Mas eu tenho um conhecimento que nós estamos vivendo. Se você perguntar para todo mundo, a grande maioria vai dizer que nós estamos vivendo no tempo contemporâneo. Não, senhores, nós não vivemos no tempo contemporâneo, no tempo atual. Nós estamos vivendo no pós-contemporâneo. Ou seja, já passou o atual. Tá? Por quê? O pós-contemporâneo, ele começa de 2001 para cá. Tá, professor, mas 2011 para cá, 2001 para cá, o que foi que mudou? Muita coisa. Nós temos a nanotecnologia, nós temos a robótica, nós temos a criação dos chips, né? Nós temos a questão tecnológica muito avançada. E aí o marco disso é algumas guerras também, Afeganistão, Iraque, etc. Então, para a história, você acaba pegando esses acontecimentos que marcam a passagem de um tempo para outro. Entendeu? É como se estamos no dia 31 de dezembro. Todo mundo se prepara, né? Por quê? Para saudar o ano novo que está chegando. E para quem conhece, não, é mais um dia, é questão de horas. Aí os caras até brinquei, eu só vou te pagar ano que vem. Faltando algumas horas só, né? Vou te pagar ano que vem. Mas assim, o tempo que faz somos nós. Não tem essa. A explicação, ela é óbvia.
Você vive de uma certa forma não pensando no futuro. Você vive o presente. O futuro não nos pertence. Tem até uma discussão a respeito disso. E o passado existe? Não, no passado não existe. Cara, é uma coisa muito louca. Quando você entra, eu estive dando uma lida recentemente no livro que eu estou lendo, cara, a coisa assim louca é que o cara fala assim, não existe passado, não existe futuro, só existe presente. Aí danou-se. E o cara que não tem uma formação legal, ele pira. Não, ele para de ler, tá bom? Continua. Na imagem, observe, detalhe, a caçada do javali, que acontece no mês de dezembro, né? Se levava os cães para poder caçar, ensinavam a caçar para trazer o alimento para o bando, né? Assim, desde o século III, uma transição foi substituindo o modelo de organização do Império Romano por outros. Que, na verdade, isso aí é o costume romano, né? O costume romano com os costumes bárbaros acaba criando uma nova tendência, né? Uma nova tradição, certo? Então, imagine, você treinava os cães para poder caçar, o cão, então, matava a presa e você depois tirava isso aí e levava para casa para poder comer o restante, né? É uma tradição. E até hoje não é diferente, não. Hoje você treina o cão para ele ir na frente, ele detecta a presa e você vai, consegue matar e traz. E aí dá um pedacinho ali pro cão só para ele se alegrar, né? Diz, olha aí, tu matou essa presa aí. Tá bom? Olha lá. A expansão territorial romana permitiu o predomínio do grande latifúndio, que são aquelas terras, os feudos, pois havia mão de obra escrava em abundância, que era prisioneiro de guerra, para trabalhar nessas terras, olha aí, os famosos prisioneiros de guerra. Mas a partir do século III, a expansão romana, ela começou a declinar, e os feudos, as terras, não podem mais se manter sobre as mesmas bases. Era necessário dar uma nova roupagem, reestruturar. Fechou? Feudalismo, no caso, a servidão, que é o servo que estava preso da terra. A solução encontrada para a falta de mão de obra foi a progressiva libertação dos escravos. E, lembra-se, o escravo de guerra, o prisioneiro de guerra, pelo amor de Deus, eu venho chamando a atenção de vocês muitas vezes nesse sentido. Então, eu teria que soltar esses escravos, esses prisioneiros que estavam presos, e dar terra para eles trabalharem, e eles vão pagar pelo uso, que na verdade eles vão se tornar servos, tá bom? Ou seja, a distribuição de lotes de terras aos escravos de guerra, libertados, que agora serão servos. É aí que, quando chegamos nessa parte, o aluno entende que o escravo de guerra, deixa eu voltar, esse escravo de guerra é o cara que vai se tornar, agora o servo. Aluno, não temos problema, certo? Já está sabendo. Ótimo. Vejam vocês, agricultores, os antigos escravos de guerra, os antigos prisioneiros de guerra, agora eles são servos. E eles estão fazendo o quê? Arando a terra. Eles estão trabalhando a terra, estão revirando a terra para receber o plantio. Eles eram associados ao trabalho braçal. É muito justo. Se eu tenho um prisioneiro, o cara está lá, o Estado dá de proteção, de comer, de beber, por que ele não vai trabalhar? O Estado dá uma terra, ele trabalha, vai pagar como? Ele vai pagar com a produção que ele colher. Isso é muito simples. Isso aconteceu no Brasil. Quando criou-se, em 1534, as capitanias hereditárias, o governo português deu terra aos donatários que vieram para cá, mas tudo eles teriam que custear com o seu próprio
bolso, condições sociais. Então o cara tinha que trazer ferramentas, trabalhadores, pagar para isso. Poucos das 15 capitanias, só 2 foi para frente, São Vicente e Pernambuco. Só isso. O resto é fracassado. Por quê? Nem todo mundo tinha recurso para isso. E a coroa portuguesa não ajudava. Nesse caso, olha aí na imagem, os servos estão trabalhando, estão se ajudando entre si. E a produção que tiver aqui, 50% fica para eles e os outros 50% fica para o dono da terra. Olha lá. O feudalismo, então, senhores, apresentou particularidades em cada local que ocorreu. Isso é bom que vocês entendam e não esqueçam nunca mais. O feudalismo misturou elementos romanos com bárbaros. Essa miscigenação. O feudalismo, um desses elementos é a organização desigual, social desigual. Infelizmente, dessa mistura que teve das classes sociais do feudalismo, alguma irá se destacar. E também o feudalismo, com a posse da propriedade da terra, é o que vai definir aquela classe mais bem conceituada. No caso, a nobreza. Tá certo? Olha lá. E o colonato, professor? Nesse caso, o colono, o servo, o ex-escravo de guerra, o ex-prisioneiro. Pois é. Na nova organização, o colonato, um rendeiro recebia um pedaço de terra pela qual deveria pagar uma renda periódica. Ou seja, pelo uso da terra. É como se eu estivesse arrendando a terra. Eu tenho terra, eu não trabalho, então eu vou arrendar. Eu vou deixar que outros trabalhem, mas o cara vai me pagar pelo uso daquela terra. Fechou? Os agricultores, mesmo sendo considerados homens livres, estavam perpetuamente ligados à terra, assim com os seus descendentes também. Porque, senhores, o melhor mecanismo ali seria a terra, e acabou-se. Não tem para onde correr. O feudalismo, portanto, foi... Aí temos o conceito, tá, aluno? O feudalismo, portanto, foi um sistema de organização política, econômica, social, que se baseou na propriedade da terra e na dependência mútua entre os indivíduos. Aí eu tenho o servo e o senhor feudal. Aí, senhores, eu tenho as classes sociais, chamadas de estamentos. A sociedade, elas eram divididas em 3 grupos principais. Quais? Eu tenho aqui os oratores, aqueles que rezam, portanto, a igreja. Eu tenho os belatores, aqueles que combatem, nesse caso, os militares, né? Que faz a guarda. E eu tenho os laboratores, aqueles que trabalham, que é o povão, que é o servo. Detalhe da congregação medieval e organista do livro de orações do rei Afonso X, de Aragão, 1442. Biblioteca Britânica, Inglaterra, tá bom? É o detalhe dessas 2 imagens. Lembre-se, oratores, belatores e laboratores. São as 3 classes. As relações feudais eram baseadas na dependência. Aí eu tenho o amo, que é o senhor sucerano, e eu tenho o vassalo, que é o servo. Então o amo deve ao vassalo fidelidade, proteção e sustento, que é o sucerano. Sucerano. E o vassalo, que é o servo, escolhe o amo a quem jurar fidelidade, dá conselho e ajuda militar e material. Tá? Então, na verdade, esse daqui é o senhor feudal, tá? Esse amo ou sucerano. Fechou? Olha lá. Ao receber um pedaço de terra, o servo passava a dispor do usufruto da propriedade, mas devia recolher que ele era domínio do seu senhor. Tá bom? Tais relações eram firmadas publicamente para ter legitimidade. Ou seja, eu tenho que
eu tenho que ter testemunha. Como é que eu recebia uma terra se ninguém falou que eu era dono? Aí eu tenho que ter pessoas para poder comprovar. Com isso, senhores, eu falei para vocês em outras aulas que havia aquela solenidade onde pessoas de grande influência na sociedade participavam desse momento, certo? Política, economia e religião. Entre o século IV e o século XI. Houve o declínio das cidades e, como consequência, a estagnação da atividade comercial. Falei lá atrás, o êxodo rural e o êxodo urbano. Em vários períodos isso irá acontecer. Assim, não havia necessidade de moeda até então, nesse sistema feudal. A produção era quase autossuficiente e as trocas do produto eram diretas. Ou seja, era feito o escambo. Mas existia moeda? Sim, existia moeda. Nesse caso, quase não se fazia questão da compra, mas a troca. Eu vou trocar um saco de arroz por um saco de milho. Sem nenhum problema. Eu vou trocar um saco de milho por panelas de barro, por colheres, um fogão de lenha. Se fazia troca naquele período. Tá bom? Avançamos. Olha lá. Os feudos eram praticamente autossuficientes. Professor, o que queria ser isso? Esse autossuficiente fechado em si mesmos. Professor, o que vem a ser esse autossuficiente? Aluno, é o seguinte, um feudo é uma faixa de terra bem grande. Nesse feudo, eu tenho ali 2, 3, 10 famílias morando. E essas famílias que estão morando dentro daquele pedaço de terra, estão trabalhando em coletividade. Né? O trabalho é dividido. Então, juntos, eles preparam a terra. Juntos, eles irão fazer o plantio na terra. Juntos, eles irão fazer a colheita da terra. Juntos, eles têm toda uma assistência. Inclusive, a questão militar, eles acabam formando um exército ali dentro, né, para se defender e também apoiar o senhor sucerano, que é o senhor feudal. Dentro do feudo, eles têm tudo ali dentro. Então, eles plantam, eles têm a agricultura, eles têm a pecuária, ele tem criação de animais, de peixe, né, de frutas, de tudo. Plantam durante um bom tempo do ano, para quando chegar no inverno, eles usufruírem do que eles tiveram. Tá? Porque aí no inverno eles só vão comer aquilo que eles plantaram. Inclusive a questão da lenha. E para os animais também não tem que faltar alimento. Olha lá, chega nesse período de inverno, o que eles estão fazendo? Estão tecendo, estão conversando, mas no inverno não tem o que você fazer. Como é que eu vou cortar uma lenha sendo que ela está molhada? Olha aqui, os animais todos guardados, mas tem alimentos para eles. Tá certo? Aí, ó, museu, ok. Sucerania e vassalagem. Quais eram as obrigações? Eu tenho a corvéia, a banalidade, a captação, a talha e a mão morta. Aluno, isso aqui é o que vai basicamente definir a sociedade feudal. A corvéia era obrigações do servo prestar trabalho ao seu senhor durante 3 dias da semana. Ponto. Banalidade, pagamento pela utilização de propriedade de seu senhor. Como, por exemplo, eu vou precisar do forno, do moinho, ferramentas, eu pago pelo uso. Tá bom? Captação era a taxa paga por cada servo que morava em um feudo. Talha, parte da produção do servo, metade entregue ao senhor. E a mão morta, quando um servo morria, seus filhos deviam pagar a taxa para garantir o direito de permanecer trabalhando nas terras do seu senhor. Se não quer, então vai embora. Muito simples. Religiosidade medieval. O cristianismo se consolidou e o Deus cristão aparece como divindade suprema. Ainda assim,
o monoteísmo da Igreja Católica conviveu com o paganismo que não foi totalmente abandonado pela população. A Igreja passou a combater as heresias, que são práticas e doutrinas e interpretações religiosas, que contrariavam suas verdades incontestáveis, assim dizia a Igreja Católica. A Igreja, uma das mais importantes e poderosas instituições da Idade Medieval e do mundo. Seus integrantes eram vistos como representantes de Deus aqui na Terra, assumindo, inclusive, a posição de destaque e de poder. A Igreja podia recolher alguns impostos e conduzir o julgamento para excomungar qualquer cidadão que levantasse a voz contra a Igreja. Outro feudalismo, o caso do Japão, aconteceu no século XV a XVII. Assim como o feudalismo europeu, a versão japonesa também contou com propriedade de terras controladas por um senhor. Em troca de proteção, esses camponeses trabalhavam nessas terras e pagavam os impostos para o seu senhor. E aí, no século VI, vai haver uma tentativa de unificação política entre o imperador e a aristocracia, além de o poder permaneceu nas mãos das famílias aristocráticas, ou seja, a família que tinha tradição. No século VIII, as terras foram apropriadas pelo imperador, e aí houve uma reforma administrativa. Metade do século VIII, as terras desocupadas foram liberadas para a plantação de arroz, tornando-se propriedade privada, viu? Vai haver o fortalecimento regional dos senhores, que passaram a organizar as milícias, no caso aqui os samurais. No século XI ao século XII, ainda que existisse o imperador, o poder real estava nas mãos dos chefes militares, que são os shogunatos. Disputa entre os shoguns levaram os camponeses a aceitar a proteção deles, né? Em troca de quê? De trabalho. No caso, o feudalismo. E aí, o feudalismo japonês, entre os séculos 18 e 19, os feudos japoneses passaram por um processo de modernização que precipitou as bases para a Revolução Industrial Japonesa, a famosa Era Meiji, que é o período iluminado dos japoneses. E aí, algumas imagens que retratam muito bem o shogunato, né, japonês e o próprio sistema feudal do Japão, tá bom? Então, aqui atrás, vocês obtiveram a informação dos shoguns, né? Disputa entre eles e os camponeses, que vão acabar aceitando. Os camponeses aceitam trabalhar nas terras dos shoguns, que, na verdade, eram chefes militares, e aí põe em prática o feudalismo, certo? Quando colocou em prática o feudalismo, aí, ó, do século XVIII ao século XIX, os japoneses, então, passaram por um processo de modernização. E um dado interessante, aluno, é que quando a Europa ela sai do sistema feudal no século XVI, o Japão está entrando e vai até o século XIX. Inclusive, o século XIX já vai ter ali a famosa Era Meiji, que é a Revolução Industrial Japonesa. Gostou? Eu também gostei. Daqui a pouco eu estou de volta para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não saia daí. Não dá nem tempo de respirar um pouquinho, tá bom? Tchau, tchau.